Sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e eu vou começar com vocês uma série de 3 vídeos em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, completos agora no dia 11 de setembro de 2020. E nesse primeiro vídeo da série eu quero falar um pouquinho a respeito do PROCON, porque eu sou muito questionada se vale a pena ingressar com ação nos juizados especiais ou eu vou reclamar no PROCON, que é uma fala muito comum das pessoas que entendem ter os seus direitos do consumidor prejudicados. Em verdade, o PROCON faz parte da história, da construção da legislação até a edição do Código de Defesa do Consumidor. Nós sabemos que a legislação, primeira legislação ordinária, né, legislação nacional, que tratou do direito do consumidor, foi o Código Comercial de 1840, que trazia lá algumas responsabilidades daquele que transportava pessoas através de embarcações. O Código Civil de 16 era muito tímido quando ele tratava a respeito das relações jurídicas de consumo, porque ele tinha alguns dispositivos, como por exemplo o artigo 1245, que falava a respeito dos contratos de empreitada e da responsabilidade do fornecedor por este contrato de empreitada. Os anos 80, eles vieram aí marcados por muitas revoluções e muitas edições de decretos-leis estaduais e algumas regulamentações, até porque nós estávamos num momento fervoroso aí do fim da ditadura, com a ideia de uma nova constituinte se formando, para culminar aí na nossa Constituição Cidadã, que em 1988 estipulou o direito do consumidor como um direito fundamental no artigo 5º. Porém, é importante que a gente perceba que existe todo um histórico na formação do Código de Defesa do Consumidor, em razão, inclusive, da criação do PROCON em São Paulo, né? Em 1976, foi criado este órgão de proteção ao consumidor, que ganhou aí muitas repercussões e os demais estados da nossa federação acabaram criando esse órgão. Vamos falar agora sobre o PROCON, em especial o PROCON São Paulo, que foi o primeiro a ser instituído no Brasil. Hoje, o PROCON ele é uma fundação, que é um ente pioneiro na defesa do consumidor no Brasil. Ele para muitos, é o sinônimo aí do respeito às normas consumeristas, né? Na verdade, a ideia do PROCON é promover a harmonização e o equilíbrio entre os direitos do consumidor, os deveres e direitos do fornecedor. O PROCON tem várias funções. As principais que nós podemos destacar aqui é o recebimento das reclamações realizadas pessoalmente pelo consumidor, a abertura de processos administrativos na tentativa de solucionar esse problema individual do consumidor, fazendo inclusive audiências de conciliação entre o consumidor e fornecedor no âmbito administrativo. Em caso de acordo, esses processos administrativos são arquivados e de fato passam a ter uma força que, no meu ponto de vista, equivale a um título executivo extrajudicial. E se for infrutífera a composição, então, neste caso, o processo pode ser encaminhado aí pela parte que tem interesse para poder fazer aí um processo individual. Já no outro âmbito, caso seja infrutífera a composição, no âmbito administrativo, o próprio PROCON pode levar adiante isso através das suas divisões jurídicas, para verificar se seria caso ou não da aplicação de penalidades administrativas, tá? Então, o PROCON, na verdade, ele tem essa função fiscalizatória que é de extrema importância e que é bastante utilizada, né, pelos consumidores que entendem aí que são, de fato, uma ferramenta importante na solução de conflitos. O problema não é o PROCON em si, eu acho que ele é de fato um dos órgãos mais importantes dentro da história da proteção do direito do consumidor, e ele, sem sombra de dúvidas, foi um órgão, principalmente o PROCON de São Paulo, criado em 1976,
que trabalhou muito para que o nosso código tivesse o texto que ele possui hoje, e também ele atua na análise de captação de dados para verificar quais são os assuntos que merecem eventualmente serem rediscutidos pelo código, uma vez que em 1990 não se imaginava, por exemplo, o que nós estamos vivenciando hoje com muita ênfase, que é o comércio eletrônico. Então a gente não tem uma lei específica e o código não prevê questões específicas sobre comércio eletrônico, então ele tem esse papel importante. Porém, nós temos aí um esvaziamento do órgão quando a pessoa deve começar do zero caso o fornecedor ele não apareça ou não faça um acordo, e judicialmente tudo aquilo que foi discutido servirá, no âmbito administrativo, servirá apenas como meio de prova e não como algo que já tenha sido apurado para, né, que já tenha força efetivamente para ser executado no Poder Judiciário. Então, hoje eu acho que era importante se pensar nessa função, né, de ser colocado como as decisões do PROCON no âmbito administrativo terem força, de repente, de título executivo judicial, como é o caso da arbitragem. Isso é uma ideia que pode ser discutida, porque hoje nós temos um assoberbado número de processos de direito do consumidor. Inclusive, o ministro Antônio Herman Benjamin comentou recentemente, quando falava dos 30 anos do CDC, que pelo menos 40% dos processos que chegam ao STJ têm como fundamento o direito do consumidor. Daí porque a importância de se analisar, sob o ponto de vista processual, qual atividade do PROCON poderia ser verificada na ideia de diminuir o número de processos e o tempo que esses processos levam, né? Então, hoje, por exemplo, os juizados especiais estaduais, eles têm, sem sombra de dúvida, quase 80% da sua capacidade de julgamento voltada para questões consumeristas. Então, o PROCON, ele poderia, no meu ponto de vista, ter aí as suas decisões com força de título executivo judicial, e aí teria aí uma possibilidade de menos tempo para solucionar esses conflitos no Poder Judiciário. Mas acho que a questão mais importante que nós consumidores que somos, todos nós, né, temos que ter em mente é que o PROCON ele cria uma lista de empresas com mais reclamações, né? Eu sempre digo que o fornecedor, quando ele quer negar um crédito, ele olha o nome do consumidor para saber se a gente tem negativação ou não, se ele pode confiar ou não num crediário, num parcelamento que ele faça conosco. Mas quantos de nós consumidores olhamos a lista de empresas mais reclamadas antes de adquirirmos um produto, um serviço dessa empresa, enfim. Eu sei que nós temos alguns nichos que possuem um cartel e que a gente não tem para onde correr, dentre elas as questões de telefonia móvel ou de abastecimento de água, de energia elétrica, que nós ficamos reféns de algumas únicas empresas. Mas tirando isso, como a gente não tem como correr, que são serviços essenciais e que de fato são cedidos aí para determinadas empresas, do restante a gente deveria criar o hábito de reclamar no PROCON para contribuir na formação dessas listas, e nós consumidores deveríamos ter o hábito de olhar a lista das empresas mais reclamadas e evitarmos a compra de produtos dessas empresas, exatamente porque se eles não me vendem porque eu estou com o nome sujo, eu também não compro de quem é uma empresa muito reclamada, né? Então, hoje a minha fala aqui com vocês, nesse primeiro vídeo da série em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, é exatamente falar desse papel do PROCON e você, como advogado, saber orientar seu cliente, a depender do caso dele em concreto, se valerá ou não a pena se socorrer do PROCON, ou se eu não terei aí 2 tempos perdidos, né? Porque tem empresas que de fato não fazem qualquer acordo e nem aparecem ao PROCON e não são sancionadas por conta disso, e se não valeria a pena já judicializar o conflito, em que pese eu entenda que o diálogo seja a ferramenta melhor para solucionar conflitos. Mas na estrutura que nós temos hoje, como o tempo aí é algo extremamente relevante, às vezes essa análise precisa ser necessária. Mas eu insisto que o PROCON é de fato um órgão extremamente importante no cenário do direito do consumidor brasileiro, e nós devemos respeitar este órgão, porque ele foi o precursor de muitos direitos que a gente, e ainda é, né, de muitos direitos que a gente vem
conquistando aí na proteção desse mercado que tem como parte mais fraca o consumidor. Então, hoje, essa é a minha dica aqui no canal Direito com Elas. Obrigada pela participação de vocês. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.